Olha, eu não sou anti-Ciro, não. Mas dessa vez o Ciro Gomes extrapolou. É isso que eu falo do antipetismo exacerbado. É uma doença. Mas isso aí não é uma doença, isso aí é uma estratégia. É um pouco de amor e ódio que o Ciro Gomes tem com o Lula. É muito amor envolvido. Isolado, Ciro Gomes agora diz que Lula teria planejado perder as eleições de 2018. Ciro Gomes endoidou de vez. Endoidou, despirocou, né? Tá despirocado, tá falando coisa que não que beira que passa da racionalidade, né, do racional. Isso é loucura. Isso é loucura, é esquizoide, é esquizofrênico. Ciro, que viajou para Paris na eleição de 2018 em vez de apoiar Haddad, diz que Lula, que estava preso, queria perder a eleição para que o povo esquecesse o escândalo do PT. Pô, o Lula estava vencendo nas pesquisas e o cara vem isolado na política brasileira. O pré-candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes, afirmou na segunda-feira que o ex-presidente Lula teria planejado o que está acontecendo no país. Tudo que está acontecendo no país, desde a queda da Dilma, tudo que está acontecendo, a ascensão do bolsonarismo, tudo isso foi a mando do Lula. Foi a mando do Lula. O Lula planejou tudo isso, gente. Olha só que coisa espetacular. O Lula tem superpoderes. Ele consegue fazer o futuro. Consegue entender o que é fazer o futuro? Ele está arquitetando o futuro do Brasil. Ele arquitetou lá em 2017, 2018. Isso é surreal. Isso não faz sentido nenhum. Isso não beira a. Isso não condiz com a realidade. Olha o que o Ciro Gomes falou. Lula planejou o que está acontecendo no Brasil. Perder as eleições para que o povo esquecesse o escândalo da ladroeira generalizada, da corrupção generalizada e a crise econômica mais grave do Brasil. Uau! E aí o Ciro diz à TV Tropical, filha da Record, né? Vale lembrar que o pré-candidato Ciro Gomes tem cerca de 7% de intenção de voto. 7% de intenção de voto. Isso aí é coisa de cara que acha que vai perder. Eu votei no Ciro Gomes nas eleições passadas. Hoje eu não votaria nele no primeiro turno, somente. Né? Eu votaria no segundo turno Ciro Gomes, mas no primeiro turno não voto. Então, não sou eu que estou falando. O Ciro, ele está achando que ele vai perder. Porque isso é um desespero. Você dizer que o Lula planejou tudo isso, a prisão dele, planejou, ele queria perder as eleições para abafar os escândalos, isso é esquizoide, cara. Isso sabe, não, não é racional. Então, o Ciro tem cerca de 7% das intenções de voto, de acordo com a última edição da Quest. E os Ciro Minions, não estou nem falando dos Ciro Minions, né? Estou falando do Ciro Gomes. Os Ciro Minions, eles acham que o Ciro vai para segundo turno. Eles acham que o Ciro Gomes vai para segundo turno. Né? Eu tenho amigos Ciro Minions e não são abobados. Eu tenho amigos Ciro Minions bacanas, pessoas legais. Mas eu não estou generalizando. Tem alguns ciromínios que são dodói da cabeça, legal, antipetista exacerbado, obsessivos compulsivos pelo Lula o dia inteiro. E isso aí para mim é doentio, eu não suporto isso. Não suporto e acho isso de um mau caratismo
tremendo. Vale lembrar que esses cirumínios são de direita, né? Eles endossam a direita, elogiam a direita, né? São democratas, só que são direitistas. Então, o ex-presidente Lula foi impedido de disputar as eleições de 2018, quando já era favorito para voltar à presidência, por estar injustamente preso em Curitiba em decorrência da perseguição política, o lawfare, promovida pela Lava Jato. Lula ficou preso por 580 dias, afastado da família, até ser solto pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que reconheceu a incompetência e a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos. Com Lula na cadeia, o PT lançou o Haddad, candidato a presidente em 2018. Haddad avançou para o segundo turno com Jair Bolsonaro e perdeu. Ciro Gomes, que saiu da disputa já no primeiro turno, preferiu viajar a Paris, apoiar Haddad, do que apoiar Haddad contra Bolsonaro. O pedetista diz não se arrepender de não ter apoiado Haddad. Não me arrependo de jeito nenhum. O debate vai esclarecer, diz Ciro Gomes. E aqui tem até um tweet do Helder Maldonado, dos Galãs Feios, dizendo assim: o problema de apostar em teorias conspiratórias assim é que o sujeito precisa provar o que fala. Raramente consegue. Sendo assim, o futuro reserva duas alternativas: virar um Olavo trabalhista ou, na pior das hipóteses, puxar um trenzinho de lata em uma praça de Sobral. O Helder Maldonado tem razão, porque o Ciro Gomes não tem relevância nenhuma agora, no atual momento, nas pesquisas eleitorais, não vai crescer, tudo que indica pelo atual momento. É claro que as coisas podem mudar. Então, para ele, pouco importa, as pessoas não vão cobrar os absurdos que ele vai falar. Ele não precisa provar nada, o Ciro Gomes não precisa provar nada. Se ele tivesse no lugar do Lula, se o Lula tivesse nos 7% e o Ciro Gomes estivesse vencendo nas pesquisas, aí ele seria obrigação, porque o eleitor iria perguntar: opa, peraí, você me prometeu me tirar do CSP, você prometeu tirar das dívidas, né? SPC, né? Caraca, me deu branco agora, mas eu falei certo. Então, assim, pô, se ele as pessoas, os eleitores vão cobrar, né? Então, para ele falar um absurdo desse, com 7% de intenção de voto, isso é desespero. Ninguém vai cobrar nada do Ciro. E isso não vai mudar o cenário eleitoral. Isso não vai converter pessoas. Eu estou impressionado. Quer dizer, não dá nem para racionalizar isso. O Lula planejou não disputar a presidência, né? Preferiu ser preso para não disputar as eleições de 2018, para não melindrar o PT. Olha só que coisa, cara. Né? 580 dias preso. Que isso. E tem um deputado aí do PDT que tá vibrando aí com a campanha do Sérgio Moro, né? Esse pessoal do PDT, né, como eu havia falado, não são todos cirumínios. Alguns cirumínios são de direita, então eles acabam tendo o mesmo discurso antipetista do que a direita, né? Alguns cirumínios são mais antipetistas do que os próprios direitistas. Olha que absurdo isso, né? Esses caras que fecham com a MBL, admiram a MBL, admiram Datena, admiram essa galera toda, né? Muitos não aceitam a existência de lulopetistas, não aceitam a existência da chapa Lula e Alckmin, né? Chegam a beirar o fascismo, né?
e dizem ser democráticos, sendo que isso não é democrático. Então eles vivem repetindo que só o Ciro Gomes tem projeto, os outros candidatos não têm projeto. Impressionante isso, né? Então a gente vê que essa galera tem um problema, né? Acham que estão politizando, não estão politizando droga nenhuma, né? São tão fanáticos quanto os petistas fanáticos, quanto os bolsominions fanáticos. Agora, esses cirominions, especificamente, são mais antipetistas do que a própria galera, a turma da direita, né? É impressionante. E, é claro, são mais desonestos, né? Eu quero distância desse pessoal. O cara fala que Nando Moura é produto do Lula, falar que Bolsonaro é criação do Lula, falar que Sérgio Moro é criação do Lula, que tudo é culpa do Lula. Cara, eu não sou fanático pelo Lula, mas pô, também não sou imbecil, né? Não sou idiota de acreditar nessa lorota. Ficam repetindo o tempo todo e isso cansa, cara. Isso enche o saco. E o impressionante de tudo é que eles não conseguem trazer provas, né? É desqualificação 24 horas por dia e não trazem dados, não trazem provas, não trazem materiais substanciais, nada disso. Ficam só no blá blá blá, né? E o Lula fez isso, o Lula quebrou o país, coisa de 10, 20 anos atrás. É uma coisa assim esquizofrênica. Esses caras praticamente pararam no tempo. Então, para finalizar, eu conheço sim alguns ciristas que não pensam dessa forma, não são dodói da cabeça, né? Eu tenho uns amigos, às vezes eles repetem esses jargões aí clássicos do antipetismo, mas não são visivelmente perturbados, né? Como esse pessoal aí é. Então é isso. Essas loucuras absurdas do Ciro Gomes, que é uma estratégia, né? Ele não é doente da cabeça, mas é uma estratégia, faz com que os ciromínios ficam a 220 por hora, destilando ódio. É destilar ódio, né? É destilar ódio, inventar mentira, inventar caô, inventar historinha, né? Imitar, virar papagaio do Ciro Gomes. Esses aí são brabo, cara. Tem uns ciromínios que são brabo, vou te contar. Tal de Castanhola, porra, esse aí é extremista. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu. Não esqueçam do like, falou.